Ladies and gentlemen, this is ROB 1993. Welcome to Pod Voar. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio desta segunda temporada do Pod Voar. E neste segundo episódio temos connosco Nuno Matos, mestrado em Engenharia Aeroespacial no Instituto Superior Técnico e atualmente é engenheiro na empresa portuguesa TechEver. Para quem teve a oportunidade de ir ao Air Summit ano passado, estiveram lá como expositores e divulgaram um pouco sobre o seu trabalho, que se baseia nomeadamente no desenvolvimento de tecnologia, produtos e serviços nas áreas de tecnologia de informação e comunicação, aeronáutica, espaço, defesa e segurança. Portanto, para os que ficaram particularmente fascinados pelo drone apresentado no Air Summit por esta empresa, fiquem por aí, porque vamos falar sobre esta tecnologia, mais particularmente da aeronave não tripulada, TechEver AR-5. E para os restantes fiquem também, porque tenho a certeza que vai interessar esta conversa. Nuno, antes de mais, bem-vindo ao nosso podcast e muito obrigado por teres aceitado o convite. Obrigado pelo convite também. Bem, então, começando por mencionar um bocadinho o teu percurso académico. Formaste-te técnico em Engenharia Aeroespacial e sendo um dos cursos com a média mais alta a nível nacional, fica um bocado claro que era realmente o que tu querias, não é? Porque esta área. Sim, aliás, isso até tem uma história curiosa, porque o meu rumo académico foi, embora seja comum, não foi o mais comum de todos os alunos da aeroespacial, porque na verdade eu sou um intruso, porque comecei em Engenharia Mecânica e fiz um ano em Engenharia Mecânica e a verdade é que, e acho que é normal para qualquer estudante, quando entramos para a faculdade nós não sabemos bem aquilo que pretendemos ou entramos um bocadinho perdidos, é um bocadinho o gut feeling de para onde é que eu vou. Eu na altura tinha tentado entrar em aeroespacial, não consegui, entrei em Mecânica, fiz o primeiro ano em Mecânica e depois então mudei para aeroespacial e mesmo estando em aeroespacial também não fiquei com a certeza de que se era isso que realmente eu queria seguir. O que realmente me definiu o caminho e mais especialização na área de aeronaves foi mais o projeto onde depois entrei na competição do Air Cargo Challenge. E isso sim deu-me mais motivação e deu-me mais definição de que realmente era o aeroespacial que eu queria e no meu caso mais o setor de aeronaves, sim. Então, com background, digamos assim, tinhas mais a parte mecânica, digamos ali, sempre foste mais de mecânica do que de aviões, digamos? Na verdade, gostava bastante de matemática, portanto, de engenharia no geral, e gostava também muito da área de física. Portanto, matemática basicamente aplicada a corpos e a soluções de problemas na vida real. E depois, eu acho que aquilo que me motivou, passando da mecânica para a parte dos aviões, aquilo que me motivou mais é a compreensão de como é que os aviões voam, como é que os podemos fazer voar melhor e que ferramentas é que podemos desenvolver para o fazer voar melhor. Acho que é um bocadinho por aí. Pegando aqui no que estava agora a mesma dizer, quando analisamos o seu perfil percebemos que um grande marco neste seu percurso foram exatamente as participações em duas equipas. No Olicimpo Air Team, na qual foi chefe de equipa, e no Air Cargo Challenge, que também temos na UBI. Temos ambos na UBI, penso. Fala-nos um bocadinho do que lhe trouxe a nível pessoal e profissional estas duas experiências. Sim, realmente eu acho que acho que dentro da faculdade ou da universidade, aquilo que mais virou ou aquilo que mais mudou a minha personalidade foram esse projeto. Na verdade foi tudo o mesmo, é tudo parte do Air Cargo Challenge. Nós é que para ser... nós quisemos alargar um bocadinho o scope dos nossos objetivos, então mudámos o nome da Air Cargo Challenge para o Olicimpo Air Team, mas no fundo era praticamente o mesmo. Eu no total fiz 3 anos dentro desse projeto. O primeiro ano fiz essencialmente parte da equipa de design estrutural da ASA e fui à competição na Alemanha, em Stuttgart, em 2019. E foi um momento realmente de viragem e trouxe-me coisas muito positivas. Uma delas foi perceber que realmente o trabalho dinâmico em equipas é realmente algo especial e principalmente quando as pessoas se alinham
um objetivo comum e trabalham todas e estão todas dentro de uma espécie da mesma família, é uma sensação que é difícil pôr em palavras e que realmente transforma, ou pelo menos transformou a mim, a visão que eu tinha do que é um trabalho futuro ou aquilo que eu ambicionava fazer no futuro. E depois outra coisa que eu senti quando fui à Alemanha também, que me fez drasticamente mudar a minha visão do mundo, foi que nós, pelo menos na minha sensação cá em Portugal, temos às vezes o defeito de acharmos que não somos totalmente capazes, ou que os outros é que têm mais recursos, ou porque os outros é que são bons e nós não somos. E aquilo que eu vi foi que o único gap que eu, pelo menos na minha cabeça, via entre aquilo que era a equipa, neste caso de Lisboa, e aquilo que eram as equipas alemãs ou as equipas italiana, também era muito forte nesse ano, era simplesmente o mindset. Era um mindset porque eles entravam na competição para ganhar e não faziam às vezes as coisas por metades. Faziam quando se metiam a fazer tudo. E acho que isso realmente foi algo que me transformou muito, porque perdi esse pensamento de que somos piores e realmente investi mais naquilo que nós somos e naquilo que nós valemos. Sem dúvida. E nessa competição em específico, ou seja, Cargo ou Liciper Team, acabaste por ser o team leader. Mas antes de falarmos sobre como é e como foi e tudo o que te trouxe ser o team leader, no teu primeiro ano, no segundo ano já estavas como team leader ou foi só no terceiro? Foi no meu segundo ano dentro do projeto, no meu quarto ano na faculdade. Portanto, no meu primeiro ano de mestrado, segundo ano no projeto. Ok. Então esse primeiro ano, como foi ali fazer parte da equipa de estruturas, o design, o que é que aprendeste nessa parte? E depois também, se conseguires, fica já a pergunta, em termos de responsabilidade a seguir, o ser o team leader em si. Ou seja, o fazer parte da equipa e o coordenar a equipa. As diferenças, como foi ter essas duas perspectivas? Do primeiro ano, digamos que foi um bocadinho a aventura. Na verdade, eu ouvi de um professor que a equipa estava a recrutar e eu, lá está, como estava ainda muito perdido, mesmo estando já há um ano em aeroespacial, portanto estava no meu segundo ano dentro da faculdade, estava um bocadinho perdido porque na verdade o curso às vezes não nos mostra o que é que vai ser o nosso futuro, ou não nos mostra diretamente como é que nós podemos aplicar as ferramentas que estamos a aprender. E como estava um bocadinho perdido, foi mais na aventura de, bem, não perco nada em experimentar, vamos lá ver como é que é. Eu também quero aprender mais, quero viver um bocadinho mais o que é a realidade. E então juntei-me e foi uma completa montanha-russa de aprendizagens, de começar foi bom porque foi o início de começar a aplicar aquilo que nós aprendemos na faculdade, principalmente no meu caso de cálculo estrutural de asas, começar a pensar em como é que aplicamos estes conhecimentos de física, estes conhecimentos estruturais, estes conhecimentos matemáticos à aplicação da construção da algo real. E foi curioso, porque uma das coisas que percebi é que realmente as aproximações que nos dão na faculdade, e nós às vezes olhamos para aquilo e mas nunca vai ser assim, na verdade acaba às vezes por ser um bocadinho assim e até tem aplicabilidade. Não vou dizer para tudo, mas para cálculos iniciais e para aquilo que a gente estava a fazer tinha muita aplicabilidade. E no decorrer desse primeiro ano fui também um bocadinho devido ao tempo que eu gastava no projeto e depois eu ia ajudando várias áreas, etc. Acabei, acho eu, naturalmente por assumir uma espécie de grau de liderança, também muito suportado pela antiga coordenadora, a Catarina, e pronto, e no final do ano acabou-se por fazer uma reunião de decisão e a verdade é que eu era das pessoas mais motivadas que queria pegar e continuar com o projeto, e os outros estavam um bocadinho mais com medo de seguir com essa responsabilidade. Essa responsabilidade, agora passo na pergunta. Essa responsabilidade, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de pensar nos ICs. Eu vou e depois o que acontecer terá que acontecer. A gente vê. Exatamente, resolve-se. O que acontecer mais à frente, uma pessoa resolve. Há de se resolver, de alguma forma. Exatamente. E então, em vez de assumir a responsabilidade como um peso, do género, agora isto está-me a pesar muito e estar sempre muito preocupado, aquilo que me motivou mais foi
como é que eu vou pegar aquilo que aprendi na Alemanha, portanto, esta questão de mindset, e como é que eu vou pegar nestas pessoas e as pessoas novas que vão entrar e vou-lhes mostrar que é possível realmente nós conseguirmos um pódio na competição, é possível chegarmos mais longe, e é possível os outros depois olharem para nós quando nós fomos lá fora e deixarem de pensar, aquilo é só mais uma equipa para encher, ou pronto, ou não sentem sequer rivalidade. Também o papel, não é, do coordenador é esse mesmo, é fazer a equipa subir. É motivar, sim, exatamente. E como é que foi conciliar, portanto, neste segundo ano já foste chefe de equipa nestes projetos, é algo que certamente consome muito tempo, e portanto, como é que foi conciliar o curso e todo o processo de realização de tese, que já estavas em fase de mestrado, não é? E portanto, estar na equipa? Foi um grande conjunto de boa coordenação e de saber escolher bem as prioridades. A verdade é que, talvez ouvidos, mas havia muitas aulas que eu não conseguia ir, é a verdade, e eu tive que ser muito seletivo nas cadeiras que eu escolhia ir às aulas e as cadeiras que eu escolhia estudar em casa. E teve muito a ver com o conhecimento que eu ia adquirindo no projeto. Porque houve muitas coisas que eu fui aprendendo ao longo dos anos que tive no projeto, que depois foram dados mais tarde. Portanto, houve coisas que eu já sabia mais ou menos, ou já sabia como é que os ia estudar, ou como é que ia ser aplicado. Isto mais do lado de estruturas. E a parte mais da aerodinâmica foi aquilo que eu depois acabei por escolher por ir às aulas e tive que estudar mais. Mas sim, a conciliação nem sempre é fácil, mas também há um detalhe que eu digo a toda a gente, pelo menos pratica projetos técnicos, é que o facto de estarmos inseridos em projetos técnicos e a nossa cabeça estar sempre à procura de arranjar soluções para os problemas, o que nós muitas vezes encontramos é quando vamos às aulas ou quando estamos a estudar, temos uma compreensão e um estudo muito mais aprofundado, porque a nossa cabeça não está a pensar nas palavras literais que lá estão, mas pensa como é que eu vou aplicar isto se eu tivesse que usar isto no avião. E isso é todo um processo de aprendizagem que é muito mais complexo e, na minha opinião, é muito mais enriquecedor para focar no cérebro e a forma mesmo como aprendemos. Pegando um bocado no que disseste, eu há uns tempos atrás vi um podcast sobre, normalmente o que se fala, também do que falaste há bocado, por acaso fica tudo um bocado relacionado de lemos uma coisa, aprendemos uma coisa e pensamos, isto, nunca vou usar isto, ou, pronto. E reparei que realmente faz sentido o que disseram nesse podcast, que foi que o nós aprendermos matemática, por exemplo, que as crianças dizem que nunca vão usar matemática, e se calhar não, se forem para direito, talvez podem usar um bocado, mas menos. Mas é mais o aprender a resolver problemas, não é? O aprender a pensar de uma outra maneira, e isso realmente é incrível, é o melhor de matemática, e percebo porque é que gostas, porque somos iguais. Eu, pelo menos. A Diana, acredito que sim. Sim, concordo 100%. Acho que quando a aprendizagem é mais na vertente da aplicação, como é que eu vou aplicar estes conhecimentos que adquiri? Acho que é todo um mecanismo de aprendizagem diferente, e acho que é muito mais eficiente essa metodologia, sim. Pronto, houve durante este período de tempo, quer dizer, não sei, teve aqui um bocadinho ocupado com os projetos, mas houve algum programa de Erasmus em que tenha participado ou em que tivesse gostado de participar? É uma coisa muito recorrente. Pronto, agora vou para o 4º ano. É um ano em que muita gente do meu curso neste ano faz Erasmus. Teve alguma experiência desse género? Fiz um estágio na empresa concorrente onde eu estou agora, que é o Avision. Fiz um estágio lá, essencialmente as minhas tarefas foram muito aprender os mecanismos de produção que eles têm, de produção de compósitos, como é que eles faziam. Era algo que eu já tinha feito para o projeto, produção de asas, produção de tails, fuselagens, etc. Mas lá pude aprender como é que é feito a um nível mais avançado e um nível mais rigoroso, um nível mais industrial. E depois também tive a oportunidade de aprender um bocadinho daquilo que é o mundo dos UAVs e como é que é
toda a parte política, toda a parte de segurança, toda a parte de documentação que é preciso ter, tudo aquilo que está em torno do AV, que às vezes não vemos na faculdade e depois no mundo de trabalho existe toda essa nova layer. Pois, e agora transitando assim, pronto, do percurso académico para a fase profissional, como já mencionamos no início, atualmente trabalha na TechEver, e para os nossos ouvintes, a TechEver é um grupo empresarial português criado em 2001 por ex-alunos do Instituto Superior Técnico, cuja atividade se centra no desenvolvimento de tecnologia, produtos e serviços nas áreas de tecnologias de informação e comunicação, aeronáutica, espaço e defesa. Já vamos falar aqui um bocadinho mais à frente dos projetos, mas antes disso, como é que foi a entrada para a empresa e como é que surgiu a oportunidade? Olha, a oportunidade foi um bocadinho semi-aleatório, porque eu não estava propriamente à procura de trabalho na altura. Eu estava ainda a liderar o projeto, estava a acabar a fase de projeto, tinha a tese ainda por cima. E o que aconteceu foi que pronto, o Instituto Superior Técnico, ou melhor, a Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico, todos os anos organiza uma espécie de feira empresarial, que é a Job Shop, e a TechEver foi no ano, tanto em 2021, foi essa feira de empresas, e eu decidi, bem, porque não? Vou ver o que é que existe. Fui à feira de empresas, aquilo também era para treinar o pitch, eles chamam o pitch, que é 1 minuto de apresentação e dizeres quem és e venderes-te a torta e a direita e dizeres que és o super somos e que vais revolucionar tudo e todos. Pronto. E eu, pronto, olha, vou treinar e vou já agora especificamente dar target à TechEver, e quando lá cheguei, a primeira coisa que disse à pessoa da TechEver, que era a única empresa que na verdade me interessava, fui completamente honesto e disse que estava ali especificamente por eles. E depois, pronto, dei o meu pitch, falei sobre o projeto, falei sobre o que é que eu gostava de fazer, falei sobre também uma coisa que eu acho que é interessante, que é aquilo que se pode dizer, como é que eu poderia ajudar a empresa, quais é que eram as minhas motivações para ajudar a empresa, ou seja, o que é que o meu set de skills vai fornecer de ajuda à empresa para melhorar os seus produtos. E depois, pronto, depois o resto é história. Depois foi marcada a minha entrevista, fiz a entrevista, fiquei e pronto. E depois, como também sou um bocadinho, arrisco demasiado, fui trabalhar enquanto estava a fazer a tese também. Mas pronto, mas correu bem, felizmente. Como disseste, foi um bocado essa parte de dizeres o que é que ia ser mais, o que é que tu podias trazer à empresa. Vai um bocado de encontro à minha próxima pergunta, que na entrevista em si, o que é que sentiste realmente foi mais valorizado? Ou, digamos, aqui um bocado daquilo que aprendeste a fazer esse pitch, aqui para os nossos ouvintes, de que forma é que podes vender o melhor para uma empresa possível? Bem, sim. O que eu acho que me valorizou mais na entrevista foi essencialmente o projeto extracurricular. Portanto, o facto de ter participado no projeto, o facto de ter sido líder, isso são tudo coisas que hoje em dia as empresas olham muito, porque têm muitas competências que nós chamamos transversais, ou em inglês soft skills, que acabam por ser muito valorizadas a um nível empresarial, porque as empresas trabalham por equipas, e quanto melhor forem os trabalhadores a trabalhar em equipas, e quanto mais desenrascados forem, e quanto mais proativos forem, melhor vai ser para a empresa. Não é só a parte teórica, também o trabalho na prática que traz os projetos. Sim, exatamente. Em termos em si do meu pitch ou daquilo que eu apresentei, eu acho que essencialmente é sermos honestos, mas um honesto flattering, vá. Ou seja, não vamos ser mentirosos, obviamente, não vamos dizer que eu já dimensionei, já despei à lua, né? Impossível. Claro. Mas dizer um bocadinho que saber-nos valorizar e às vezes nós temos pequenas coisas que fizemos que achamos que são insignificantes, porque à nossa luz nós já o fizemos, e como já o fizemos são insignificantes, não é? Porque o próximo passo é fazer coisas maiores. Desvalorizamos às vezes um bocadinho, e às vezes é saber um bocadinho valorizar aquilo que é feito e mostrar isso. Eu posso dar um exemplo simples em como
por exemplo, se na altura, não falei, mas se na altura falasse sobre aquilo que fiz na estrutura da asa, há várias formas de poder explorar isso. Uma das formas era apenas eu dizer, bem, fiz cálculo estrutural da asa e consegui fazer a estrutura da asa para suportar as cargas no voo. Isto é uma coisa, isto é simples, não é? Isto é... Sim, exato. Sim. Isso não é o vender, não é? Isto é o que é expectável, não é? Quer dizer, se estás a fazer estrutura da asa, isto é o que é expectável. É um bocadinho desvalorizar o que foi feito. Sim, mas podemos juntar algumas palavras à mistura que melhoram. Podemos dizer que, através do auxílio de ferramentas desenvolvidas através da equipa, com algoritmos de otimização, com cálculo estrutural e com ferramentas também de cálculo de micromecânica, onde é avaliada a estrutura dos compósitos, etc., foi permitido não só chegar a um design final, como reduzir o tempo de 6 para 4 meses, por exemplo, e diminuir a massa em 40%. Pronto, são duas descrições da mesma coisa, mas têm valores completamente diferentes. Sim. Uma delas é literalmente, eu fiz isto para voar e faz o seu objetivo, pronto. E a outra, fiz isto o melhor possível com ferramentas de software, com ferramentas desenvolvidas pela equipa, como disseste, e sem dúvida que dá uma diferença completa numa entrevista. Sim, e talvez até mesmo o entusiasmo com que se falam às vezes das coisas. Sim, completamente. Sem dúvida. Há aquele discurso em que estamos só a falar e a desvalorizar, de género, foi só isto. E depois pode-se falar com entusiasmo, foi isto que foi feito. Sim, completamente. E o saber realmente o que fez, o saber os termos técnicos e o que realmente foi feito, ajuda uma empresa a entender que realmente participaste, não eras só ali um... Exato, não eras só o pessoal que distribuiu cafés, né? não eras esse gajo, eras o gajo que estava a fazer os cálculos. Sim, verdade. Exatamente. E quais é que são os maiores choques quando se entra no mundo do trabalho? Sim, eu acho que há um choque muito claro, que é o mundo universitário, de certa forma, acabou. Portanto, aquilo que muitas vezes nós fazemos na faculdade, que é aprender a estudar novas teorias, estudar, aprender, aplicar, isso de certa forma acabou, e eu sinto que o mundo empresarial é muito mais para o faz isto, usa o que tu tens, faz. Ou seja, não é tanto o aprende, é mais, agora é para fazer, o objetivo é fazer. Isso é uma coisa natural nas empresas, porque o que vende são produtos, né? O que vende é produtos e o que se chama de research and development, né? Portanto, investigação, é algo que tem um risco elevado para a empresa, e portanto a empresa não consegue apostar muito nisso, e portanto tem muito mais a ver com o que faz, e esse acho que para mim foi o maior choque, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender, gosta muito de explorar os limites, gosta muito de ir para além, e na empresa no início era muito fazer, e então tive esse pequeno choque, e falei com outros colegas, e acho que dos maiores choques é mesmo esse, mas é ultrapassável. Portanto, E partindo aqui particularmente para o que eu estava a falar há bocado, para o projeto Takeover AR5, pertence à equipa que se dedica ao desenvolvimento desta aeronave não tripulada, que é uma das aeronaves não tripuladas mais avançadas do mercado, que foi, para os nossos ouvintes, que possam não saber de que é que eu estou a falar, que foi desenvolvida nomeadamente no âmbito de realizar missões de patrulha e vigilância marítima. Este tipo de aeronave com certeza exige a utilização de sistemas avançados que possibilitem o seu controle remoto, não é? E portanto, sucintamente, pode dar-nos uma ideia de todas as secções dentro de uma equipa que são necessárias ao desenvolvimento de uma aeronave deste tipo. Vou só dar um bocadinho de contexto, que aquilo que eu provavelmente vou falar aqui é mais relacionado com este mundo de drones, portanto o AVs, que tem uma dimensão ligeiramente mais pequena, ou muito mais pequena, por exemplo, grandes como a Boeing ou a Airbus. Mas o underlying das áreas é basicamente a mesma. A forma de organização é que às vezes é um bocadinho diferente. O drone, uma das coisas que me chocou para mim o drone era estrutural, aerodinâmica e pouco eletrónica. Também era isto. E para o Aero Challenge, basicamente é isso. E quando cheguei à empresa, de repente era aerodinâmica, estrutural, aviónica, documentação, controlo, comunicações, muita coisa. Portanto, sucintamente, quais é que são, acho, os 3 pilares dos drones? É o produto em si, portanto, aquilo que é o produto é a estrutura, a aerodinâmica, o design geral.
Depois, outro pilar é a parte da aviónica, que é todos os sistemas que estão inseridos no avião. Portanto, pode ser autopiloto, ou pode ser sensores, por exemplo, ou pode ser qualquer tipo de software que esteja instalado no próprio avião. No nosso caso, por exemplo, para controlar câmaras, para controlar radares, para transmitir essa informação para o chão, etc. E depois existe outra grande parte do nosso caso, que é veículos autónomos, que é a comunicação do chão para o avião. Portanto, é uma espécie de control station que tem um próprio software para gerir as comunicações que são feitas com o avião, e depois também tem toda esta grande área das comunicações. E depois uma quarta que está a surgir cada vez mais nesta indústria, que já existia na aviação comercial, mas nesta indústria está a começar a aparecer muito, é a parte de certificação, que é como é que tu asseguras se que o teu avião é seguro ou não. Ou seja, qual é a probabilidade de que ele pode falhar. Como é que tu asseguras que ele pode voar por cima de pessoas? É um bocadinho por aí. E tem muita documentação associada e muitas justificações e muitos cálculos. Foi um bocado daquele choque, não é? Que falaste há pouco. Realmente não... Era mais estruturas e aerodinâmica, e agora de repente há tanta coisa. E dentro dessa tanta coisa, onde é que, dentro da Takeover, onde é que te encaixas? Onde é que eu encaixo? Eu comecei e ainda estou na equipa do AF5. E eu, essencialmente, o que fiz muito foi suportar a equipa com cálculos aerodinâmicos ou estruturais, ou de performance. Essencialmente caía muito em performance, perceber se o avião é capaz de voar numa certa altitude, ou se consegue cumprir um certo tipo de missão, ou se mudarmos os payloads do avião e a inércia do avião vai mudar, o que é que isso faz? Será que continua estável? Será que não? Estudar um bocadinho de controle. Isso foi muito no início. Depois começou a evoluir um bocadinho para simulação de voo. Portanto, eu estive a desenvolver com a empresa uma espécie de ferramenta para simular o avião, criar o sistema dinâmico e depois inserir o autopiloto e pôr o avião a voar e perceber essencialmente coisas ligadas à certificação, que é de safety. O que é que acontece se perdemos o motor? O que é que acontece se perdemos uma superfície de controle? Pronto, o que é que acontece se houver muito vento, etc. E entretanto, no final do ano passado, portanto há pouco tempo, surgiu a oportunidade de eu começar a fazer um doutoramento juntamente com o Instituto Superior Técnico e com a Takeover num novo projeto, portanto, numa nova aeronave, e agora estou mais inserido no cálculo aeronáutico, portanto aerodinâmico e estrutural dessa nova aeronave. Era a minha próxima pergunta. Como disseste, entraste na Takeover, estás inserido no projeto AF5. E agora este próximo projeto, consegues-nos dar assim só um debrief do que é que vai ser, mais ou menos? Não sei se posso dizer tudo, mas não, vai ser uma aeronave de maiores dimensões, com um perfil de missão bastante ambicioso, portanto, em termos de velocidades e do que é pretendido. E aquilo que eu mais vou estar a fazer, que acho que é aquilo que eu posso falar, que não há grandes problemas, tem mais a ver com a otimização aeroestrutural do modelo em si. Portanto, qual é que é a melhor forma de juntar as estruturas com a aerodinâmica e perceber qual é que é a forma mais eficiente do avião voar, tendo em conta essas duas disciplinas. Porque a verdade é que o avião, quando voa deformado, e é melhor otimizar para a forma deformada do que para uma forma estática, que depois não é a realidade. E aqui uma parte sobre estes cálculos que falou sobre, pronto, estes cálculos de aerodinâmica. É assim, suponho que não sejam exatamente os cálculos que aprendemos na universidade. Portanto, manualmente, ali canetinha, a fazer tudo à mão. Portanto, que tipos de programas são estes? Que tipos de cálculos são estes? Sim, e se puder acrescentar softwares também, peço desculpa. Sim. Vou começar por dizer que a primeira coisa que a gente faz é cálculos à mão, que é preliminar. Tudo que é muito preliminar começamos com a mão, ou no meu caso, que eu não gosto muito de usar a caneta para escrever, eu geralmente escrevo código para fazer esses cálculos preliminares. Portanto, faço funções ou faço uma pequena framework de análise. Portanto, começa muito por aí. Depois eu acho que o processo naturalmente evolui para ferramentas daquilo que nós chamamos de low fidelity,
que basicamente são ferramentas que aproximam mais ou menos as análises aerodinâmicas àquilo que é expectável, por exemplo, o XFLF5 ou o AVL ou o XFoil ou qualquer coisa assim. Porquê? Porque são ferramentas extremamente rápidas a dar resultados e dá para extrair muita informação daí. Depois, a partir daí, começa a entrar mais a parte de cálculo avançado, que é tanto estrutural como aerodinâmico, e envolve CFD, né? Computational Fluid Dynamics, ou então a parte de análise estrutural, o FEA, que é o Finite Element Analysis. E isso é essencialmente muito importante porque começa a trazer as certezas que tu precisas para finalizar o teu design. Mas não vale a pena fazer essas análises sem ter o resto. Porque são muito custosas e demoram muito tempo, não vale a pena fazer numa fase muito inicial. Em termos de softwares, existem muitos softwares. Existe os mais conhecidos, né? Portanto, ANSYS, Siemens, e agora também há um que está a surgir muito, provavelmente vocês se calhar até usam na vossa faculdade, que é o da Altair. Eu ainda estou no primeiro ano, ainda estou em cálculo à mão. Ok. Pronto, eles estão a ser muito agressivos na forma comercial. E depois, pronto, e cálculo estrutural é a mesma coisa. Também existe a ANSYS, também existe a Siemens, etc. Aquilo que particularmente eu gosto e aquilo que eu mais me vou interessar durante a tese é aquilo que se chama o software open source, portanto, software aberto ao público, e essencialmente eu vou estar muito a usar software open source, tanto CFD como estrutural, e isso é essencialmente por duas razões. Uma delas é porque geralmente esses softwares open source, embora sejam mais difíceis de usar, geralmente têm mais ferramentas e têm outras nuances. Isso é uma das partes. E a segunda parte é porque estou mais próximo do próprio código-fonte e consigo facilmente incorporar métodos de otimização ou outros diretamente sem passar por uma interface gráfica ou por uma interface que vai consumir tempo, basicamente. Pronto, e agora que percebemos um bocadinho melhor o que é este trabalho, tenho um blog onde divulga reflexões profissionais e pessoais. Conte-nos um bocadinho como é que surgiu esta iniciativa de criar um blog. Foi alguém que deu a ideia? Foi iniciativa própria? Como é que surgiu isto? A primeira vez que me surgiu a ideia de criar um blog foi no meu primeiro ano do projeto, portanto, do Air Cargo Challenge. E eu pensei, bem, eu estou aqui a aprender tanta coisa, eu acho que isto seria útil transmitir. Escrever, ficar escrito. Tenho tanto conhecimento e explorar e transmitir é uma coisa que eu gosto bastante. Eu disse a toda a gente da equipa, eu vou criar um blog, daqui a um mês eu tenho o blog criado. Claramente não aconteceu, a ideia foi maturando, foi evoluindo, eu também maturei um bocadinho com a minha própria visão pessoal em relação à produtividade e em relação ao desenvolvimento pessoal e onde é que isso tudo se insere, e cheguei a um ponto que tomei a decisão, também devido ao doutoramento, tomei a decisão de eu quero forçar-me a escrever e a continuar a aprender para enriquecer não só a nível pessoal a minha visão que eu tenho globalmente do mundo, como também enriquecer os meus conhecimentos técnicos. Porque há uma frase muito célebre que é, não sei se, eu não vou dizer quem disse, provavelmente vou me enganar, mas há uma frase que é a melhor forma de aprender é ensinar. E realmente quando nós estamos a tentar transmitir uma ideia ou escrever sobre uma ideia ou formular essa ideia num papel ou falado, realmente existem conexões que se formam no cérebro que são diferentes, porque nós temos de estar constantemente a pensar, e se a pessoa pergunta isto, correto, como é que eu justifico? Como é que eu vou justificar todas as perguntas daquilo que estou a dizer? E é um processo de aprendizagem diferente. Acho que foi isso que me motivou. Pensar um bocado mais à frente. E de facto acho que o que somos a nível pessoal acaba por se refletir muito na vida profissional, na forma como abordamos os outros, na nossa dinâmica. Sim, portanto, sim, concordo. E perspectivas futuras, futuros projetos ou... A nível nacional? De acordo com a experiência que tem tido, alguma coisa que tenha ganhado vontade de fazer? Sim, a minha cabeça anda sempre a mil com coisas que eu vejo que poderiam ser feitas. Há muitas coisas que eu num futuro próximo gostava de fazer, e também gosto de projetar as minhas ambições para um futuro mais longo, de 5, 10, 15, 20 anos. Mas
aquilo que eu essencialmente gostava de desenvolver num futuro próximo era um know-how grande sobre cálculo aeronáutico, no geral, portanto, tanto aerodinâmico como estrutural, aprender bastante como é que são as ferramentas de CFD, como é que são as ferramentas de cálculo estrutural, o que é que está por trás, como é que eu posso maximizar o meu output através delas. Isso é um dos passos. E depois o passo consequente disso é conseguir criar uma ferramenta de otimização aeroestrutural de fácil acesso. Portanto, tornar aquilo que é difícil acesso, que é open source, a pequenos, dentro de uma framework que seria muito fácil de utilizar por qualquer engenheiro. E para já esses vão de ser os meus passos de curto prazo. Num futuro mais longo, gostava muito de ir para fora, aprender, lá está, culturas, aquilo que não pude fazer na Erasmus. Portanto, gostava muito de ir para fora, aprender outras culturas, aprender outras mentalidades, outras formas de trabalhar, e quem sabe num futuro ainda mais longínquo ter um projeto meu onde eu possa aplicar aquilo que eu sou e possa ver também outros crescer de lá dentro. Há de ser por aí. Há de acontecer, sem dúvida. Mas agora num futuro ainda mais curto, ou seja, hoje, há algum conselho para quem está a ouvir o podcast, seja até um estágio, não sei, há algum conselho que tenhas retirado, por mais do que tudo o que já falaste, que é incrível, e que sem dúvida é ouro. Mais alguma coisa que queiras acrescentar aqui? Basicamente, se eu estivesse a falar comigo há 5 anos atrás, né, o que é que eu dizia a mim próprio? Essencialmente eu acho que há duas coisas. Uma das coisas que eu aconselho a toda a gente, porque o fiz, é participar em projetos. O projeto não precisa de ser na física, o projeto não precisa de ser dentro da faculdade, o projeto pode ser voluntariado, mas é viver um bocadinho aquilo que está fora da faculdade e ambicionar um bocadinho mais, procurar identificar-se, basicamente. Porque há muita gente que anda perdida na faculdade, conheço muita gente que anda perdida, e acho que o meu melhor conselho é: procura. Qual é que é o teu interesse hoje? Define esse interesse. Agora procura fazê-lo. Gostaste, não gostaste? Se não gostaste, troca. Qual é que é o teu segundo interesse? Procura. Porque enquanto não procurares, nunca vais perceber realmente aquilo que te motiva e aquilo que te conduz para a frente, basicamente. O pior que se pode ter é um não. Portanto... Exatamente. E a segunda coisa é aproveitar. A vida é longa. Eu também sou muito novo, mas a vida é muito longa. Não há stresses, não há pressões, não há ninguém com um machado em cima de nós. Portanto, é levar a vida com calma e é encontrarmos. Cada um tem o seu timing, e acho que estamos todos a viver dentro dos nossos timings, e é ir com calma, e desde que estejamos a procurar aquilo que nos realmente preenche, acho que estamos sempre bem. Dentro destas experiências todas que teve, há alguma situação caricata que queiras partilhar? Assim, outros projetos, ou mesmo na fase profissional, ou lá está, disseste que foste à Alemanha. Sim, na Alemanha há muitas histórias caricatas, tal como o nosso avião ter-se partido num dos voos, partido e de forma severa. Portanto, a nossa fuselagem era um tubo de carbono que ia, de certa forma, fibrado na asa, e o tubo descola-se todo. Nós, quando vimos aquilo, nós desesperámos completamente, e o que veio depois foi uma grande sessão à noite a colar o tubo na asa outra vez, e aquilo, ainda por cima... Já passei por uma dessas, já passei. E aquilo ainda por cima tinha um ângulo específico de encaixe, e só havia uma peça. Nós só trouxemos uma peça para fazer essa colagem, uma peça em espuma cortada. Bem, a quantidade de stress que houve naqueles quartos do hostel foi uma coisa sobrenatural, mas depois, pronto. Mas depois de ter visto aquilo a voar a seguir e estar tudo bem, acho que nos abraçámos todos e correu tudo bem. Sem dúvida. Bem, Nuno, quero apenas agradecer mais uma vez por teres aceito o nosso convite e por tudo o que disseste aqui. Como eu já disse, é ouro. E agora, para os nossos ouvintes, chegamos a fim de mais um episódio. E pronto, espero que corra tudo bem, que consigas num futuro longo, ou até quando conseguires, quando achares que é a altura, que consigas fazer um projeto teu, que consigas ir para fora, que consigas ter tudo o que desejas.
E pronto, Obrigado. é isso. E para os nossos ouvintes, até o próximo episódio. Esperemos para vocês no próximo. Testing. 40, 30, 20, restart.